Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Sila do Crescendo em Flor e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um livro que já era para ter saído resenha aqui há muito tempo, que eu sei que eu estou bem atrasada com ele, mas, enfim, vamos conversar sobre ele hoje aqui, que é o livro A Maldição de Lancelot, o segundo livro da série Imortal, escrito pela Grace Rocha. Tem vídeo de resenha do primeiro livro aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. E antes de começar a falar sobre esse livro aqui, vale lembrar que esse aqui é o segundo livro de uma saga, então pode ser que esta resenha aqui contenha algum spoiler, então se você não sabe de absolutamente nada dessa história, dá um pulinho lá no primeiro vídeo pra você entender um pouquinho mais sobre a história em si, sobre o contexto geral. E aí você volta aqui pra assistir esse vídeo, eu vou tentar ao máximo não dar spoiler pra não estragar a leitura nem do primeiro e nem do segundo livro pra vocês. Bom, em A Maldição de Lancelot, a gente vai continuar acompanhando aí a história da Cass, que pra quem não sabe, ou pra quem não se lembra, é a verdadeira filha, a própria herdeira do diabo. No final do primeiro livro, a Cass e os irmãos Pendragon, eles receberam uma missão aí, né? Mas meses se passaram e eles não receberam nenhuma pista, então eles não fazem a menor ideia do que fazer ou de onde começar a pesquisar essa missão, o que acaba fazendo com que eles voltem lá para a mansão dos irmãos Pendragon. E é lá que eles vão receber uma visita que vai abalar aí completamente todas as estruturas desses personagens. A enteada da Cass, aquela menina que é citada no primeiro livro, que é filha do marido da Cass, né, com quem ela se casou, e que ela criou como se fosse a própria filha e tal, e que ela ama muito, ela vai lá bater na porta dos irmãos Pendragon atrás da Cass. E o detalhe mais importante que vai fazer com que toda essa história tome um rumo diferente: ela está grávida e aparentemente ela está grávida de um ser muito importante, porque todas as criaturas de todas as partes, de todos os planos, né, seja céu, plano terrestre ou Lemúria, então assim, estão todos atrás desta criança. E aí elas vão precisar defendê-la com unhas e dentes. O que, como vocês podem imaginar, vai transformar tudo numa loucura só, né? Monstros invadindo o castelo dia e noite, proteção 24 horas por dia, deuses das mais diversas mitologias existentes que vão aparecer por lá para tentar proteger esta criança e a mãe desta criança. Mas afinal, por que todo mundo tá tão interessado nessa criança? O que essa criança tem de tão importante que faz com que todos os seres, todos os deuses antigos estejam tão desesperados em dar cabo dela? E o mais importante é: quem seria o pai dessa criança? Mais uma vez a Grace Rocha nos dá um livro eletrizante do início ao fim. É um livro repleto de aventuras, repleto de perigos, que deixa o leitor vidrado página após página. Assim como o primeiro livro, A Maldição de Lancelot, ele também é narrado em terceira pessoa, mas cada capítulo prende o foco em um personagem diferente, então a gente sempre sabe o que cada personagem tá pensando, a gente sempre sabe o que tá se passando em cada situação com cada um dos personagens, quando eles estão separados em lugares diferentes. Isso é muito interessante e é uma das coisas que eu mais gosto na narrativa da Grace Rocha. Aqui nesse livro a gente vai conhecer um pouquinho mais da história da Cass juntamente com ela, então a gente vai descobrindo, a gente vai tendo aquela emoção de descobrir um pouco mais da história dela, sobre a mãe dela, sobre o pai, junto com ela, então a gente vai acompanhando todas as emoções ali. Então nesse livro aqui a gente vai conhecer muito mais sobre a história da mãe da Cass. Então se você ficou curioso aí pra saber de quem a Cass era filha no primeiro livro, você vai ter muitas, não todas, mas muitas respostas aqui nesse livro, e isso me deixou assim com o coraçãozinho, ó. Eu sou meio suspeita pra falar porque eu me apaixonei por a escrita da Grace Rocha desde o primeiro livro, então nesse aqui realmente não poderia ser diferente. Eu adoro o jeito como ela insere personagens históricos dentro da narrativa dela, sem perder o foco, sem perder o ritmo, sem perder ali o rumo da coisa, sabe? Ela insere esses personagens de uma forma muito natural, deixando a história ainda mais empolgante, ainda mais envolvente. A escrita dela é super fluida, é super leve, então quando a gente começa a ler realmente não dá mais vontade de parar até terminar o livro. O final do livro é meio esperado, assim, é uma coisa que a gente já poderia esperar, né, conforme a gente vai fazendo a leitura, mas me deixou assim com o coração completamente partido e eu não vejo a hora de ler o terceiro livro pra saber o que vai acontecer, pra entender um pouquinho mais, né, do que aconteceu com esses personagens. E a única ressalva que eu tenho pra fazer sobre esse livro aqui
sobre alguns errinhos de português e de gramática que eu encontrei, assim, ao longo do livro. Não é nada demais, não é nada que atrapalhe a leitura, não é nada que incomode, assim, incrivelmente, que, nossa, não dá pra ler o livro. Não, é só uma coisinha ou outra, assim, que eu reparei, mas nada que uma revisão para uma segunda edição, né, não resolva. É um problema mesmo na revisão do livro. Eu realmente não quero me estender muito aqui nessa resenha desse livro, porque como ele é o segundo livro de uma saga, e ele tem uma história muito singular, muito diferente da história do primeiro livro, são dois ramos totalmente diferentes, eu sinto que se eu comentar muita coisa eu vou acabar dando um spoiler ou desse livro ou do primeiro livro. Eu realmente não queria falar muito sobre ele, porque ele é um daqueles livros que a experiência de leitura, quando você não conhece tanto da leitura assim, é o que realmente, sabe, vale, porque você é pega de surpresa com uma história magnífica. Então aqui a gente vai continuar tendo os nossos personagens lindos e maravilhosos, Lancelot, o Rei Arthur, a Cass, o Luke, e também vão aparecer outros personagens, como eu falei, a enteada da Cass e também alguns outros personagens, além da mãe, do pai da Cass, que vão estar um pouco mais presentes nesse livro. Também aparece uma pessoa muito louca, mas que é um dos melhores personagens, com certeza, desse livro. E basicamente o que eu posso dizer pra vocês é que esse livro é maravilhoso, e se vocês tiverem a oportunidade, leiam, porque vale super a pena. É um daqueles livros nacionais que deveria ser muito conhecido e que todo mundo deveria ler. Então se você gosta de livros de fantasia, esse livro aqui com certeza é pra você e eu indico demais. Vou deixar todos os links pra esse livro aqui e também pro primeiro livro da saga aqui no box de descrição, então se você ficou interessado, dá um pulinho lá nesses links aqui pra você dar uma olhadinha, comparar preços e fazer a aquisição de vocês dessas lindezas aqui, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal pra ficar sempre por dentro das novidades, tá bom? Me contem aqui nos comentários se vocês já leram esses livros, se vocês gostaram, não gostaram e por quê. Então me contem aqui nos comentários, tá? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!